A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos de volta e hoje eu converso com o pastor Gabriel Mendes, ele que vai estar ministrando no retiro espiritual da Segunda Igreja Vale da Bênção, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, no dia 17 de fevereiro, pela manhã e à noite, encerrando o nosso retiro. Pastor Gabriel, é um prazer conversar com o senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Graça e paz, Diácono Maurício. Para mim é uma honra muito grande poder estar nesses dias de retiro espiritual, sobretudo no dia 17, estar ministrando ali a palavra de Deus, e cremos que será ali um momento de muita edificação, de muita comunhão, em um local onde Deus irá falar tremendamente aos nossos corações. Como você falou, eu sou o pastor Gabriel Mendes, sirvo a Deus ali na congregação em Nova Santa Cruz, da Primeira Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção, e prontamente atendemos ao convite da Segunda Igreja de podermos estar ministrando a palavra de Deus num retiro tão importante como será esse. Pastor, é a primeira vez que o senhor ministra lá no nosso retiro, e aprove a Deus em fazendo o encerramento, inclusive fazendo o encerramento do nosso retiro. Quais as suas expectativas? Como é que está aí? Eu sei que a igreja está numa expectativa grande por este retiro, né? E eu acredito da mesma forma os pastores que irão ministrar ali. Como é que está a sua expectativa para esse dia, para esse momento? Eu posso dizer que a minha expectativa está alta, a gente está esperando ansiosamente que o retiro possa se iniciar, estamos buscando a Deus em oração, dentro da temática que nos foi passada, uma temática muito importante. E o que esperar do retiro espiritual da Segunda Igreja em 2026? Podemos esperar momentos de adoração profunda a Deus, momentos de louvor, momentos de muita comunhão entre os irmãos, e podemos esperar também momentos de muita edificação através da palavra de Deus. Cremos verdadeiramente que o Senhor falará profundamente aos nossos corações através da sua palavra lida, da sua palavra pregada. E temos a expectativa também de que o Senhor converta vidas naquele lugar, o Senhor transforme vidas naquele lugar, que vidas realmente sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho. Então, essas são as nossas expectativas e Deus irá nos abençoar poderosamente. Cremos nisso. O tema que nós escolhemos este ano, pastor, é reconstrução. Na sua ótica, na sua experiência como pastor, como esse tema se conecta com o momento que a igreja está vivendo? Digo, não a igreja local, mas a igreja de forma geral, no Brasil e no mundo. Olha, Maurício, quando a gente fala de reconstrução, é praticamente impossível a gente não pensar nas várias vezes em que a igreja, ao longo de todas as eras, desde Adão até agora, não tem como a gente pensar em todos os momentos que a igreja precisou passar por uma reconstrução. Essa reconstrução, ela pode se dar de uma forma espiritual e de tantas outras formas. A principal é o que nós chamamos de reconstrução espiritual. Antes de reconstruir os muros, é necessário que a gente faça como fez o profeta Elias. A gente precisa primeiro reconstruir o altar, para que assim o fogo desça e assim a obra de Deus seja feita. Então, a igreja brasileira hoje, como um todo, ela necessita de uma reconstrução. Por que não dizer ela necessita de uma nova reforma, não é? O que é reforma? É você dar forma ou trazer forma ao que perdeu sua forma. Você sabe que ali no século XVI, quando estourou a reforma protestante, a igreja cristã havia se desviado da verdade. Porque qual era a verdade? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitos sinais e prodígios eram realizados pelo Espírito Santo, e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A igreja se distanciou muito disso e chegou ao ponto do Senhor usar os seus servos, né, para trazer uma grande reforma espiritual e reconstrução mesmo. Então, quando a gente fala de reconstrução na igreja brasileira, a gente vê que a igreja, né, ela como um todo, ela tem se desviado da verdade,
tem se afastado das Escrituras e há necessidade de uma reconstrução. E nada mais é, a reconstrução nada mais é do que uma volta às verdades da Escritura. O evangelho puro sendo pregado, o culto, como diz a Escritura, sendo instituído, o povo procurando viver uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus e também uma vida de oração. Então, creio eu que a igreja brasileira, a gente sabe que o pragmatismo tem invadido a igreja, a gente sabe também que o sincretismo tem entrado dentro da igreja brasileira. Então, é necessário uma reconstrução, é necessário uma reforma. Então, do meu ponto de vista, entendemos que o tema que a segunda igreja está colocando não é um tema propriamente para ela própria, é um tema para a igreja brasileira como um todo. E é muito importante que a gente reflita nisso. Se a gente quiser pensar em reconstrução, uma boa dica seria nós lermos o livro de Neemias, que vai falar de reconstrução de muros, que vai falar também de reconstrução de vidas, reconstrução de famílias. Depois de um cativeiro ali longo, o povo de Deus estava se reconstruindo. A gente poderia também citar o livro do profeta Ageu. Ageu é um profeta pós-cativeiro e Deus exigiu que o povo reconstruísse a sua vida e, sobretudo, reconstruísse o templo, que o culto fosse reativado e assim sucessivamente. Então, quando nós pensamos em reconstrução, pensamos a nível de igreja brasileira como um todo mesmo. Nós não colocamos subtítulos, deixamos abertos para que cada pastor, orientado por Deus, traga a mensagem que Deus quer que a igreja ouça. Teremos 5 pregadores com o Senhor e o tema ficou aberto. Reconstrução, justamente para isso, para que Deus oriente cada pregador, e eu tenho certeza que cada um vai trazer uma mensagem dentro do tema em que a igreja realmente será edificada, né, pela palavra do Senhor. Exatamente, Maurício. É muito bom que a igreja delimite um tema, mas deixe livre para que o pregador ele possa buscar em Deus o que a igreja realmente precisa. Cremos que Deus irá falar não aquilo meramente aquilo que a igreja quer, mas exatamente aquilo que a igreja precisa ouvir. Porque quando a gente fala de reconstrução, essa reconstrução, como você bem disse, ela pode ser na igreja, ela pode ser na família, ela pode ser no casamento, ela pode ser no meu relacionamento e na minha intimidade e comunhão com Deus, uma intimidade que precisa ser reconstruída. Então, de fato, ela se aplica em diversas áreas. E sabemos que Deus vai falar poderosamente usando seus servos, trazendo a mensagem, e nós vamos ser ricamente abençoados e edificados nesse retiro. A importância desse momento final dentro da proposta espiritual, não só para a igreja, né, para aqueles que já entregaram sua vida para Jesus, mas a gente sabe que no retiro muitas pessoas que ainda precisam ter um encontro com Cristo vão estar ali presente. Então, de forma geral, qual a importância desse momento final dentro de uma proposta espiritual? Olha, Maurício, pregar a palavra de Deus em qualquer momento do retiro, seja no começo, seja no meio ou no fim, é um privilégio e uma responsabilidade muito grande para qualquer pastor. No entanto, quando se trata de encerramento, depois de a igreja ter ouvido, ter escutado tantas pregações, você encerrar o retiro espiritual para o pastor é uma responsabilidade, um peso ainda maior, mas ao mesmo tempo também é a oportunidade que Deus está dando de naquele último momento a igreja ter um momento mais impactante com o Senhor, depois de você ouvir tanto, é como se você fosse encerrar como encerra Apocalipse, entende? Apocalipse, ele vai encerrar mostrando a vitória do povo de Deus, mostrando um chamado que Cristo faz para quem quiser que tenha sede, venha e beba das fontes da água viva. Então, se no começo, lá em Gênesis, o homem caiu, no final a gente vê tudo restaurado, Cristo já voltou, a nova Jerusalém já desceu, a igreja já está com o seu Senhor, não existe mais dor, não existe mais pranto, não existe mais luto. Então a gente vê o quanto é importante você encerrar
na presença de Deus e bem um retiro como esse. Então, é importante demais. E sabemos que nessa terça-feira, com certeza, nessa terça-feira de encerramento, nós teremos muitos visitantes na igreja. Isso é uma coisa muito certa. E daí em diante, a gente sabe que o trabalhar de Deus vai ser soberano sobre as nossas vidas. Então é importante demais o encerramento de um retiro, porque muitas pessoas às vezes não têm ido em outros dias e chega lá naquele dia. Outras pessoas querem naquele dia receber uma última palavra de Deus para continuar a sua caminhada, né? Então eles estão querendo receber o último alimento da palavra de Deus naquele retiro espiritual. E sem contar, Maurício, que a gente poderia pensar na possibilidade. Será que não teremos ali pessoas que não são salvas ainda, que não foram alcançados, e será o último dia da vida delas naquela fatídica terça-feira? Verdade. Será que aquela não será a última semana de vida de algum crente? Então nós temos que pensar na importância de você expor a palavra de Deus com fidelidade, expor a palavra de Deus com responsabilidade, para que aquelas pessoas sejam alimentadas e, acima de tudo, a nossa oração é que o Espírito Santo pegue a palavra pregada e aplique poderosamente aos corações, para que salve as vidas, para que as famílias sejam de fato reconstruídas. Às vezes, Maurício, tem famílias ali que foram ali, e foi o primeiro dia que elas foram a um retiro espiritual, e às vezes são famílias desestruturadas, às vezes pessoas que estão passando por problemas em seu casamento e foram buscar uma resposta de Deus, e às vezes Deus não tem falado ainda, e aquilo é o último dia, e a pessoa vê ali como a última esperança, né? É a última esperança de ouvir algo da parte de Deus. Às vezes um casamento que está prestes a se desfazer, às vezes uma situação que você está vivenciando ali em sua igreja que não está bem. Às vezes é a sua vida financeira que precisa de uma reconstrução. Sua saúde, às vezes, pode não estar bem e precisa de uma reconstrução, e você precisa ouvir algo da parte de Deus. Então, é importante demais que a igreja esteja orando, não somente pelo início do retiro, que a gente fica ansioso que chegue esse momento, mas acima de tudo, que a gente termine bem, que a palavra seja aplicada nos corações, produzindo frutos. E assim a gente vai ver o nome do Senhor sendo glorificado, a sua igreja sendo edificada e o reino de Deus avançando ainda mais. Sabemos que são 4 dias em que nós nos reunimos ali para adorar a Deus, para louvar, momentos de comunhão, e aí vem a quarta-feira, volta à rotina, não é? Então, qual deve ser o principal resultado da reconstrução na vida dos participantes ao retornarem à rotina do dia a dia? Em primeiro lugar, Maurício, tudo que foi falado no retiro, nos 4 dias, desde o sábado até a terça-feira, a primeira atitude é você ter momentos de reflexões em oração a respeito de tudo que foi dito. Se possível, você que vai participar desse retiro, leve papel e caneta, anote os textos bíblicos, anote os pontos principais, para que posteriormente você possa remoer aquilo que você comeu, para que você possa, assim, ter uma reflexão mais profunda. Então a primeira coisa, Maurício, é você refletir profundamente em tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você vivenciou. Em segundo lugar, pedir a Deus em oração que Ele lhe dê graça e sabedoria para que você possa colocar em prática tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você escutou. Então, eu creio que isso é primordial, porque a palavra de Deus vai nos dizer que não é bom agir sem refletir, e também Tiago é muito claro quando ele diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra de Deus, e diz que nós não devemos ser meramente ouvintes da palavra, mas também praticantes dela. Então, pedir graça a Deus, sabedoria. Outra coisa que é muito importante, que isso é um costume antigo da igreja, mas que se perdeu, que você que vai para o acampamento, que você que vai participar do retiro espiritual, vai adorar a Deus, escutar a palavra de Deus ali, leve essa palavra também para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Entende, Maurício? Tem que levar, irmão, olha, eu fui ricamente abençoado. Meu vizinho, meu filho, meu pai, minha mãe, eu fui ricamente abençoado. Lá Deus falou assim,
eu aprendi assim, a gente precisa mudar isso. Porque, Maurício, eu costumo dizer que quando você escuta uma pregação, tem 3 perguntas que você precisa responder. Primeiro, Deus foi glorificado em quê? Segundo, você aprendeu o quê? E terceiro, você tem que mudar o quê? Se você Bom. conseguir responder essas 3 perguntas, realmente o pregador pregou e você entendeu. Porque Deus precisa ser glorificado, nós temos que mudar alguma coisa e precisamos sair dali tendo a certeza de que aprendemos algo da parte de Deus. Senão vai ficar aquela ideia que a gente diz: "Rapaz, eu não sei o que o pregador disse não, mas foi uma benção". Não. Deus foi glorificado em quê? Você precisa mudar o quê? E você aprendeu o quê? Então, com tudo isso em mente, fazendo uma reflexão profunda em oração, Deus dando graça e sabedoria, creio eu que certamente a pessoa que vai voltar à sua rotina não vai voltar à sua rotina da mesma maneira. O retiro também, Maurício, é um momento que eu considero de retrospectiva e de introspectiva. É o momento que você para, enquanto as pessoas estão indo aí para o carnaval, festejar, e você está parando para ter um momento em que você vai buscar a Deus com mais profundidade, mas ao mesmo tempo fazer uma retrospectiva. Como tem sido a minha vida até agora? E uma introspectiva, como é que está meu coração, entende? E a partir daí, terminou o retiro, a gente vai refletir, remoer tudo aquilo ali que a gente ouviu e vai procurar colocar em prática em nossa vida, com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda da graça de Deus, e a gente vai ver mudanças significativas, pode ter certeza, na família, no casamento, na igreja, na comunhão com Deus, nas suas relações comerciais e etc. Mostrar o que Deus fez na minha vida, na vida dos irmãos, ali durante aqueles 4 dias, não é isso, pastor? Exatamente, Maurício. Nós temos que divulgar para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. Temos que divulgar aquilo que Deus fez em nossa vida. Irmãos, olha, foi uma bênção que aconteceu. A gente tem que ser que nem aquela mulher samaritana que, quando saiu da presença de Jesus, saiu dizendo a todo mundo: não seria aquele ali o Cristo? Será que ele não era o Cristo? Então, o que eu escutei ali, o que eu vi da parte dele foi extraordinário. E as pessoas quiseram conhecer Jesus e ficaram maravilhados. Então, é o mesmo Jesus que falou lá, ele está presente hoje, lógico, de uma forma espiritual, mas uma presença espiritual não é menos presença do que uma presença física. Então, olha, eu estava na presença de Cristo e ele me disse isso, e ele me disse isso, falou a minha vida inteira, foi uma coisa extraordinária, e Deus tocou em meu coração, mudou a minha vida, me transformou, e ele quer transformar você também. Isso tem que ser passado, divulgado. Amém. Pastor, desde já eu quero deixar uma palavra de agradecimento em nome de todo o corpo de oficiais da nossa igreja, dos membros e congregados, por ter aceitado o nosso convite de estar pregando no nosso retiro e de tirar um pouquinho do seu tempo, que é corrido, nós sabemos, para a gente ter esse bate-papo aqui, falando das expectativas, das bênçãos que é um retiro espiritual. Desde já eu quero lhe agradecer em nome de todos, né? E pedir que o senhor deixe agora uma palavra de incentivo, não só para a segunda igreja Vale da Bênção, mas para todos quantos essa gravação, essa entrevista possa chegar. Maurício, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio que Ele está me concedendo de poder, mais uma vez, ser instrumento em Suas mãos para estar pregando a palavra de Deus numa igreja tão importante como é a segunda igreja. A segunda igreja é uma igreja extremamente importante para o Senhor e Ele me dá esse privilégio e essa oportunidade. Queria agradecer também à segunda igreja, aos seus oficiais, a igreja como um todo, pelo privilégio de poder nos convidar para estarmos nesse momento aí. E a você que vai participar do retiro espiritual, aproveite e separe momentos de oração para você estar na presença de Deus, intercedendo para que Deus abençoe o nosso retiro espiritual, para que a presença de Deus seja abundante no nosso meio.
para que vidas sejam transformadas e convertidas naquele lugar, para que a igreja seja extremamente abençoada e edificada, e a gente possa, assim, ver o reino de Deus avançando e, acima de tudo, mais importante, o nome do Senhor sendo glorificado. Se você pode, reserve esses dias, separe esses dias na sua agenda para você estar presente juntamente conosco. Ali nós desfrutaremos de momento de muita comunhão com o Senhor. A presença do Senhor estará no nosso meio, porque ele prometeu que quando o seu povo se junta, quando o seu povo se reúne, sua presença especial está naquele lugar. Eu sei que Deus é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é no ajuntamento solene, é naquele momento em que a igreja atende à convocação de Deus para se ajuntar, para louvar ao nome do Senhor, que a sua presença de uma maneira especial está ali. Por exemplo, você vê que a presença de Deus na sarça ardente era muito diferente da presença de Deus em qualquer outro lugar, enquanto Deus estava com Moisés ali. E nesse retiro espiritual não será diferente. Deus, de uma forma extraordinária, Deus, de uma forma especial, estará conosco. E a presença de Deus é o que nos atrai, como atraiu Moisés até aquela sarça. Então, Deus estará no nosso meio. E você terá a oportunidade de louvá-lo por quem ele é e agradecer por tudo que ele faz. Então, reserve esse dia em sua agenda, para que você possa desfrutar de momentos profundos na presença de Deus. Muitas vezes, Maurício, acontece isso, o irmão falta um culto, falta um retiro, daqui a pouco ele escuta o povo dizendo, mas foi uma benção, mas Deus falou assim, mas Deus agiu, mas é porque eu não estava ali. Então não Verdade. perca essa oportunidade Sim, não, para sim. que depois você não fique somente escutando as pessoas falando o quanto foi bom, o quanto Deus falou, como a presença de Deus estava forte ali, como foi gostosa a comunhão, porque serão momentos de muita comunhão entre os irmãos, de muito amor, de muita paz. Então, se você pode, separe esses dias na sua agenda. Dirija-se ao acampamento Fonte dos que clamam ali em São Paulo de Sinésio. É pertinho. Leve sua família, faça uma caravana, leve seus amigos, leve seus vizinhos, leve seus familiares, leve todo mundo, faça uma caravana em um ônibus, em uma van, em seu carro, dê carona uns aos outros, convide as pessoas para ir e certamente, certamente, sem sombra de dúvidas, você vai ser profundamente abençoado pelo Senhor naquele lugar. Pastor, Deus continue lhe abençoando, sua família e seu ministério. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Amém. Jesus. Deus abençoe, Maurício. Até lá. Amém.